Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é mais um vídeo de unboxing de um manhwa maravilhoso chamado What's Wrong With You, Duke. Eu comprei ele na mesma lojinha que eu compro os meus manhwas sempre, na lojinha da Shopee chamada My Friend Kiki. Eu sempre deixo o link na descrição. Essa é a edição limitada de volume 1 dessa coleção. Eu tô muito ansiosa porque essa edição é lindíssima, gente, de verdade. Eu tô muito ansiosa, ela é muito linda. Veio super bem embalada, porque ela vem de uma caixinha e ainda tem outra caixinha dentro. De uma caixinha, agora tem outra caixinha muito fofa aqui. My Friend Kiki, eu sempre marco ela no Instagram, quando eu posto meus unboxings mais curtos, só mostrando alguns detalhes. E eu sempre ponho o link na descrição também. Morro de medo na hora de abrir. Eu não tenho estilete, eu tô precisando urgentemente comprar um estilete. Porque toda vez que eu vou abrir, eu fico com medo de cortar o manhwa por baixo, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado pra garantir que não vai ter nenhum problema. Aqui, por agora eu vou conseguir abrir. Sim, olha aqui, gente. Que coisa mais fofa. Veio aqui os brindezinhos da loja. E o manhwa, gente, é muito lindo. Essa edição é muito linda. Deixa eu colocar a caixinha pra cá. Gente, olha que coisa mais linda. Eu tô completamente apaixonada. É muito lindo. É enorme. É enorme e é uma das caixas mais lindas que eu já vi. A edição de Homemade Me a Princess, edição limitada, também vem em uma caixinha. Mas eu me apaixonei por essa, eu adoro esse manhwa. E essa caixinha, esse box que vem na edição limitada é lindíssimo. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês esses brindezinhos que ela sempre envia. Ela sempre envia esses brindezinhos. A vendedora é fantástica, gente. Eu não me canso de elogiar ela porque ela é incrível. Ela mandou ainda 2 iguais, super fofo. Ela vende vários manhwas, tanto de romance, BL. Se vocês tiverem interesse em algum título específico, é só conversar com ela que ela adiciona lá no catálogo dela da Shopee. Ela é fantástica, gente. Recomendo demais mesmo. Ela é uma fofa e sempre envia também brindezinhos a mais. Eu agradeço demais. É um anjinho. Gente, essa edição limitada é um pouco mais cara, mas exatamente por ser uma edição limitada que vem com mais coisa dentro. Então, a gente vai abrir aqui com bastante cuidado. Eu sou sempre uma vergonha pra conseguir abrir esses manhwas. É sempre uma luta com a embalagem. E a embalagem sempre ganha de mim. E aqui a edição, lindíssimo, é muito lindo. Aqui esse é o volume 1. Ele aqui, o nome dele aqui termina com ponto de exclamação na edição coreana, mas na edição em inglês ele foi traduzido no Tapas, ele é publicado oficialmente no Tapas, com o nome como uma pergunta, What's wrong with you, Duke? Perguntando o que tem de errado com o Duke. Gente, coisa mais linda do universo, gente, eu não sei nem o que falar. Aqui eu vou abrir com cuidado depois, mas aqui 2 Lex, né? O Lex, na verdade, é esse fofinho, e atrás é o Rowan, que é o Duke verdadeiro. Aqui é um acrílico também muito linda, enorme, gente. Olha aqui, ele é quase o tamanho da minha mão, ele é gigantesco. Eu amei, tô muito feliz. Vem umas figurinhas fofinhas, muito fofo, gente, absurdamente fofo. E vem vários cards. Gente, que coisa mais linda, eu não sei nem por onde começar. Vamos começar com calma, né? Vamos abrir um por um. Eu não sei se vocês conhecem esse manhwa, mas ele é maravilhoso. Ele é super fofinho, levezinho de ler. Você lê super rápido. Ele já tem mais de 100 capítulos lançados, mas assim, é muito bom a história. E aqui, esse é basicamente nossos 2 protagonistas, porque ele tem a versão dele Lex e a versão dele Duke, todo bravo e irritado. É uma graça, eu amei. Muito lindo. Vem tanta coisa nessa edição que eu tinha realmente esquecido que vinha 2 Lex. Essa é a versão dele enfeitiçado, todo apaixonado. E essa é a versão Duke irritado. Eu adoro, é fantástico de todos os jeitos. Aqui, tá aqui o cardzinho que vem. Olha, de 2018, eu não sabia, não lembrava. Aqui é o acrílico, né, tem a basezinha. Ele vem com a base e aqui o acrílico com o nosso casal lindo. Depois eu abro e tento montar, porque eu sempre tenho dificuldade pra montar ele certinho. Mas o acrílico é lindíssimo, gente, eu sou apaixonada. E aqui as figurinhas muito fofas. Vem um conjunto de figurinhas. Eu vou comentar mais sobre a história quando eu estiver mostrando a edição do manhwa mesmo.
Mas olha aqui, o abelhinha! Gente, muito, muito fofo. Tem alguém que consegue usar essas figurinhas? Porque eu morro de dó. Aqui, ele pequenininho, gente. Que graça. Eles são uma gracinha, gente. Eles são absurdamente fofos. Olha isso daqui. Eu adoro, gente. Que graça. Não sei nem o que dizer. Eu tô apaixonada. É muito, muito fofo. Esse é o manhwa, assim, não é nem o meu favorito, assim, mas eu leio há muitos anos, faz muito tempo que eu acompanho esse manhwa. E é muito bom, é muito divertido. E ao mesmo tempo tem já chega em umas partes tristes também, assim, o começo é bem divertido e engraçadinho, mas aí você vai descobrindo mais da história, vai ficando mais interessante. Aqui é um card, né, com a mesma capa do volume. E aqui são outros cardzinhos a mais que vem. Gente, essas edições limitadas de manhwa, elas me deixam, assim, apaixonada, não tem condições. Olha aqui que lindos. Eles são lindíssimos. Olha aqui que fofo. E o Lex, maravilhoso. É incrível como a gente começa amando o Lex, mas depois de um tempo a gente gosta do Duque normal mesmo, assim, sem feitiço. Maravilhoso, gente. Muito, muito bom. Todos eles são assim atrás, tem um castelo atrás. Muito lindo, muito lindo, gente. Vocês podem comprar também a versão normal, que só vem com o manhwa, só o livro em si. Mas assim, eu sou apaixonada, gente. É lindo demais. Muito, muito lindo. Deixa eu fechar direitinho, né, pra ficar certinho. Olha aqui que lindo. Aí eu sou apaixonada. Então, aqui o cardzinho também com a mesma capa do volume. E agora vamos pro volume em si. Eu vou pôr a caixinha dos brindezinhos pra cá, pra poder mostrar o volume 1 dessa edição lindíssima. Olha aqui que fofa. Quando ela ficava nervosa, ela pedia pra varrer e a empregada ficava toda preocupada, tipo, duquesa, você não pode ficar varrendo no chão. Você é uma duquesa. E ela é uma fofa, ela adorava limpar pra desestressar. Eu acho essas edições lindíssimas, lindíssimas mesmo. Ó, a capa, ela é brilhante. Aqui é um pouco brilhante onde tá o nome. E aqui a beirada também. Muito, muito linda, gente. A parte interna, né? Sempre tem orelha, é muito bonito. Aqui. De novo a arte da capa. E aqui os volumes, aqui os capítulos, né? Que fazem parte desse volume, que é do 1 ao 13. E aqui são os personagens, né? Uma explicação rápida. Eu acho que isso vai ser bom pra mostrar um pouco pra vocês como que funciona essa história. Aqui nós temos os dois duques, basicamente. Ele é o nosso protagonista, a nossa protagonista, né? Nossa mocinha protagonista. E o que acontece? Esse é o Duque, na versão dele normal. Mas ele se transforma no Lex, que é ele na versão enfeitiçada, todo apaixonado. Deixa eu mostrar mais de perto. A Erin, que é essa fofa, que é a nossa protagonista. Ela que é a vilã, basicamente, né? Ela é ex-noiva do Duque. E ele que também tá tentando conquistar a Erin, que também é um dos que atrapalha um pouco o nosso casal, né? Ele sempre tenta conquistar a Erin, mas ele também, de certa forma, ajuda ela em algumas partes. Mas eu não vou comentar muito, senão spoiler também. Mas eu vou começar aqui a folhear com vocês. Esse começo é muito interessante, eu vou tentar mostrar da melhor forma possível pra vocês. Aqui nesse início, aqui a Erin, aqui ela é criança, ela sofreu muito quando ela era criança, porque ela não era a filha da esposa do barão, né, do pai dela. Então ela sempre foi tratada basicamente como uma empregada. Mas quando o castelo dele estava sendo atacado, a família pediu pra ela ficar pra trás pra proteger o castelo, sendo que na verdade eles sabiam que ela ia acabar sendo morta. Eles queriam abandonar o castelo com alguém. E ela não teve escolha, ela teve que ficar pra trás. E ela sofreu a vida inteira e percebe que ela vai morrer naquele momento, daquele jeito. Mas a mãe dela, antes de morrer, falou pra ela, pra pelo menos na hora da morte dela, enfrentar a morte com dignidade e olhar nos olhos, né? Tá com a cabeça erguida na hora da morte. E então, né, o Duque que tá atacando o castelo, eles conseguem encontrar ela, arrastam ela pra frente do Duque, né? O Rohan Peruka. O nome dele completo é Rohan Alexei Peruka. O sobrenome é horrível, eu sei. Mas basicamente o Rohan, que é o Duque, e ele tá prestes a matar ela, né? Já que ela é a única pessoa da família que sobrou. Só que aí ela tá ali, ela vai enfrentar a morte de cabeça erguida, como a mãe dela falou, ela tá chorando. Ela pensa, né, reflete na vida, que ela queria ter uma vida feliz, conseguir encontrar alguém, se casar, ter uma família, e que ela ia acabar morrendo naquele instante, né, que ela infelizmente não conseguiu completar nada que ela sonhou. Só que na hora que ele tá prestes a levantar a espada contra ela, um círculo mágico brilha embaixo dela, embaixo da Erin, e uma luz
sai desse círculo mágico e acerta o Duque. Acerta em cheio o Duque. Mas não pra matar o Duque, simplesmente pra proteger a Eren e fazer ele se tornar um homem todo apaixonadinho. Aí ele solta a espada, se abaixa até ela e fala: Lady, você conquistou meu coração. É incrível. E daí em diante nós vamos conhecer o Lex. Basicamente a persona do Lex. Ele é o homem apaixonado que se tornou graças ao Círculo Mágico. E daí pra frente a Eren vai estar salva. O Lex é um homem apaixonado, mas ainda assim ela vai ter suas dificuldades. Eu vou explicar um pouco mais pra frente. E assim, o Duque continua... Todo mundo fica chocado, né? Porque o cara tá prestes a matar a menina e de repente tá lá, todo apaixonadinho por ela. Mas então, aqui a gente já tem um salto no tempo, né? Ele não mata ela. E a gente já tem aqui um salto no tempo, onde ela já tá lá no castelo dele e tudo mais. E ele continua agindo da mesma forma. Ele continua sendo Duque, mesmo com... Depois desse feitiço, com os outros, ele continua agindo igual. Mas quando ele vê a Eren, ele já volta a ser o homenzinho apaixonado, todo encantado por ela. E todo mundo continua assim, tipo, o que está acontecendo com esse homem? Como que o cara que tava puto há 2 minutos... Como que o cara que tava assim, bravo, irritado há 2 minutos atrás, se torna nessa criaturinha fofa, gente? É fantástico. Ele é todo homem apaixonado e ele fez uma cena pra conseguir casar com ela, porque assim... No começo ela não queria, né, porque ela pensou, ele tá fazendo isso por causa do feitiço, ela não é nada, né, ela só tá ali, ela basicamente não é uma prisioneira, né, uma pessoa que foi sequestrada, né, o castelo dela foi destruído. Mas assim, apesar de tudo, ela vive nessa dualidade, né, ela tá toda feliz, apaixonada por ele, mas ao mesmo tempo ela fica triste, porque ela sabe que aquele não é ele de verdade, aquilo tudo é graças ao feitiço. Isso é algo que envolve a história, basicamente. Ela tenta entender de onde surgiu esse feitiço e como fazer esse feitiço durar mais tempo, assim. Todo mundo percebe, todo mundo acha estranho, todo mundo até fala, assim, que, nossa, foi algo, assim, parece magia. E realmente era, no caso. Então, assim, do nada ele aparecer todo apaixonado. Então, assim, foi realmente muito difícil nesse começo. Aqui mostra um pouco antes deles se casarem. Assim que ele levou ela pro castelo, ele ficou tentando convencer ela a se casar. E ela sempre dizia não. E aí... E o nosso Lex é um homem dramático. Aqui mostra um pouco do antes deles se casarem e ele enche ela de presentes. E ela continua não aceitando casar com ele. Aí os empregados ficam desesperados que ele não tá comendo há não sei quantos dias, que ele não aceita falar nem com o imperador enquanto ela não diz sim pra ele. Então ela finalmente cede, sai correndo e tá lá, o pobre coitado. Sem comer, desesperado pra ter o amor da vida dele. E aí ela finalmente aceita, eles se casam. Eles são, eu acho lindo, 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 ela de noiva, eles estão muito fofinhos e assim, ele é todo homem apaixonado. Mas com o passar do tempo, a gente vai ver que ela vai ter dificuldades porque o feitiço não dura pra sempre. Ela tá pensando, ela tenta arrumar dinheiro com as coisinhas dela, ela vende algumas coisinhas que ela tem pra conseguir o dinheiro dela, porque ela sabe que em algum momento ela vai acordar e o feitiço não vai estar mais funcionando. Então ela pensa em fugir pra algum lugar, conseguir ter a vida dela, porque ela tem medo de quando o feitiço acabe completamente, ele acabe voltando ao estágio inicial e matando ela, né? Então, assim, é bem interessante a gente ficar vendo ela sempre, assim, preocupada em sobreviver. Esse vai vir aqui pra atrapalhar um pouco o nosso casal, mas não se preocupem muito, porque nosso casal tem muitos problemas, então, assim, ele é o personagem masculino que tenta atrapalhar o casal, e aquela moça loira, ela é a ex-noiva do Duque, e ela também vai tentar atrapalhar o casal bastante. E aqui, você vê aqui, ela tava fora, né? Aqui você vê que ela tinha saído passear e tudo mais. E o Duque encontra ela fora de casa e o feitiço não tá funcionando. Ele encontra com ela e tá puto da vida. Você vê que ele tá no modo dele normal. Então, ela tava passeando pela cidade, o Rohan encontra ela, vê ela de longe e ele fica todo bravo e ele põe a espada de novo no pescoço dela, porque ele ainda tá no modo Duque. Depois de um tempo, ele volta, dá o estalo e ele volta a ser o Lex de sempre. Então, assim, ela vive com essa dualidade dele e é muito complicado, eu morro de dó. Ela é muito linda, ela é lindíssima, lindíssima, lindíssima mesmo. E ele todo apaixonadinho e feliz de encontrar ela. E assim, dá dó dela, porque ela realmente se apaixona por ele, porque ela viveu a vida toda com ninguém dando atenção pra ela, e finalmente ela encontrou alguém que ama ela e paparica ela e dá toda a atenção, mas não é verdadeiro, né? No final ainda é só um feitiço. Eles são uma graça, eles são muito fofos. Assim, eles são lindos, eles são casados, né? Por isso eles dormem juntos. E tudo mais, eles estão ali juntos. Ela tá refletindo, né, que aquilo tudo é uma mentira, que ele tá falando que ama ela e tudo mais, fazendo essas juras. Mas é por causa do feitiço. E ela chama ele de Lex.
E quando ela chama ele de Lex, ele fica puto. Ele acabou voltando no meio da noite pro modo Duque dele de novo. O feitiço tá cada vez mais ruim, assim, fica se desgastando e ele tá voltando a ser o Duque com mais frequência. Ele fica puto, porque assim, Lex é o nome que ele, apaixonadinho, pediu pra ela chamar ele. Porém, esse é o nome, é o apelido que a mãe dele deu pra ele. Então, quando ele volta pro estágio de Duque normal, ele fica muito irritado dessa mulher que ele tava prestes a matar e que enfeitiçou ele, tá chamando ele por um apelido tão carinhoso assim, que é o apelido que a mãe dele deu pra ele. E ela fica desesperada, morrendo de medo e tudo mais. Ela chora. E então ele tem o estalo e ele volta a ser o Lex de novo. E é muito difícil pra ela, né? Porque ela percebe que é muito mais complicado as coisas. Porque numa hora ele tá irritadíssimo com ela e depois ele já volta a ser quem ele era antes. E isso magoa muito ela, né? Magoa os sentimentos dela e realmente dá muita dó, gente. Eu morro de dó dela. Ele fica todo preocupadinho porque ele não tem consciência. Quando ele tá no modo Lex, ele não tem consciência que ele mudou pro modo Duque. Mas quando ele tá no modo Duque, ele lembra do que ele fez enquanto ele tá no modo Lex. Não sei se ficou confuso, mas basicamente isso. Ele fica alternando entre essas duas personalidades. Mas a personalidade fofa não lembra quando ele é ruim com ela, entendeu? Mas ela é super fofa, ela fica pensando, refletindo em algum lugar pra ir, algum lugar pra ela fugir depois. A mãe dela era uma cigana que conseguia ver um pouco o futuro e tudo mais. A mãe dela é uma fofa. E assim, a gente vai saber um pouco mais sobre a mãe dela mais pra frente, mas isso é bem mais pra frente na história. Então, assim, nesse começo ainda não vou falar nada sobre a mãe dela, porque seria muito spoiler pra vocês. Pra vocês terem uma noção, tem mais de 100 capítulos, já aconteceu muita coisa, gente, assim, muita coisa. Não é só essas coisinhas engraçadas e também essa tensão dela tentando reverter o feitiço, tem muito mais coisa nessa história, acreditem. E assim, todo mundo no castelo acha que eles são apaixonadinhos. Eles não sabem que a cabeça dela tá cheia de preocupação, porque o Duque fica mudando entre gostar dela e não. Né? Tipo, ele fica... Dá pra perceber claramente quando ele tá no modo Duque ou no modo fofo, porque ele tá puto assim com ela, ou ele tá assim, todo fofinho e apaixonado. É uma graça. E assim, ele vê ela meio tristinha, já fica todo preocupado e já fica fazendo escândalo na frente de todo mundo. É incrível, gente. É muito divertido e engraçado. Quando aparece o Lex fofo, se o Duque se ajoelhou, todos os funcionários vão se ajoelhar também. E eles ficam tipo assim, ai, mais um dia desse casalzinho apaixonado. Porém, ele tá alternando muito mais rápido do que ele fazia antigamente. Antigamente ele aguentava períodos mais longos sendo Lex e agora ele tá voltando a ser o Duque com mais frequência. E a nossa protagonista, a Eren, fica tentando entender um pouco mais sobre os círculos mágicos e entender como reverter esse feitiço, ou pelo menos reforçar o feitiço para garantir que ela vai estar segura, mas ela não consegue, ela tenta com frequência, mas ela não vai conseguir e é muito complicado, gente, assim, eu fico morrendo de dó dela, porque ela tá se esforçando, tentando, mas é muito complicado. E mais pra frente vai ficando um pouco mais complicado ainda, assim. Porque, por exemplo, aqui ele tá no modo meio puto, e ele continua no modo bravo com a espada no pescoço dela. E então ele acaba voltando pro modo normal dele. Aqui ele já feriu um pouco o pescoço dela e depois ele já volta pro modo normal. Então, assim, é muito sofrimento que essa bichinha passa. A coitadinha fica nesse negócio de, ah lá, a carinha dela, coitada, ela fica muito exausta, porque ela não sabe, fica com medo, não fica com medo. Ela pensa em tentar aprender a usar a espada pra conseguir se defender, mas ela não tem muito jeito pra coisa, coitada. E aqui ela tá no modo... Aqui ela tá toda se esforçando, ele tá, tipo, tudo bem, fofinho e tudo mais. No modo fofo. Mas ela tá com a espada apontada pra ele e ele volta pro modo Duque bravo com ela. E assim, sério, assim, pode parecer irritante eles ficarem alternando o modo Duque bravo e o modo Lex, mas você se acostuma e vai ajudar na história, porque mais pra frente ele vai ficar com muito mais constância no modo Duque. E você vai aprender a gostar do Duque bravo, normal, assim. Ele vai começar a ter mais carinho por ela com o passar do tempo. Porque, apesar de tudo, a gente tem que entender um pouco o lado do Duque, que do nada ele acordou dizendo que estava apaixonado e casado com uma garota que brotou do nada, que era pra ele matar no início. Então, assim, realmente é confuso pra ela, mas pro Duque também, né? É que ela tá segurando a espada, né? Triste, né? E ele lembra, né? Quem chamava ele de Lex era a mãe dele, a falecida mãe dele, a antiga duquesa. E por isso ele fica muito ferido por ela ficar chamando ele de Lex. Ele não gosta que ela fique chamando ele de Lex. É aqui ele de volta no modo Lex dele. Aqui ele tava no modo Duque, aqui ele tá de volta no modo Lex.
Mas ele fica refletindo muito, assim, tipo, aqui ele tá no modo normal dele, e ele fica refletindo por que ela mexe tanto com ele. Porque apesar disso, depois de um tempo ele começa a se sentir um pouco conectado com ela. Olha ela aqui, que linda. Ela aqui varrendo, a empregada morrendo. Pensando assim, meu Deus, nossa, Duquesa tá varrendo o chão. E ela tá tipo, ah, tudo bem, é pra me desestressar. E ele tá olhando ela de longe. E com o tempo, assim, quando ela tá na frente do Duque bravo, ela chama ele de meu Lorde ou meu Duque. E quando ela tá com Lex, ela chama de Lex. Mas com o tempo ele começa a não querer mais que ela chame ele de meu Lorde, porque é assim que os empregados tratam ele, né? E ele deixa muito claro depois, aqui ela varrendo. E ele deixa muito claro pra ela que, apesar de ele não ter consciência quando ele se casou com ela, né, que ela é toda fofinha, apesar dela não ter consciência, ele não ter consciência de quando se casou com ela, ele tá comprometido com ela e ele não se importa. Esse é o casamento dele, né? Então ele não vai trair ela e nem vai terminar o casamento por causa disso. Ele tá casado e é agora assim que ele vai ter que viver. Aí aqui, ela machucou com uma ferpa da vassoura e o Lex todo desesperado. Meu Deus, sangue, ela tá machucada, vamos sair correndo, meu Deus do céu. É muito bom as cenas dele, porque ele é totalmente dramático. O bichinho dramático pedindo ajuda, médico, meu Deus, a gente precisa de um médico. E olha aqui, ele enfaixando a mão dela. Parece que a menina quebrou o braço. E não só uma ferpinha que raspou no braço dela, na mão dela, né, ainda. Mas é muito fofo, eles são uma graça. Todo mundo, o castelo inteiro se tornou mais leve desde que ela chegou, né? Porque antes o Duque era muito centrado no trabalho. E agora eles veem esse outro lado dele e todo o castelo é um pouco mais leve. Agora todos agem de maneira um pouco mais tranquila. Então eles gostam mesmo, é muito interessante. Todos os funcionários realmente gostam bastante da Erin e é muito bom isso, porque ela teve uma infância muito difícil. Então é muito fofo ver ela sendo amada por tanta gente. Apesar desse bichinho ainda ser irritado lá. Ela acorda e ele tá no modo Duque, bravo e irritado. E aí ele fica olhando pra ela e ele sabe que se ele olha muito tempo pra ela, ele volta pro modo idiota dele. Então, assim, ele tampa o rosto dela pra não olhar e não acabar voltando pro modo normal. Mas acaba que ele voltou pro modo normal. E aí, por isso que tem aquela figurinha dele, leãozinho, porque ela pensa assim, meu Deus, eu só cobri e quando você descobre, ele volta a ser o modo gatinho fofo. Ele é um leão bravo no modo Duque e um modo gatinho fofo no modo Lex. É muito bom. E ele todo olhando assim, fofinho. É muito fofo, gente. É muito, 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 muito fofo. Eles são uma graça. Espalhando coraçõezinhos por onde eles passam. É muito, muito bom. Porque eles estão ali, ó, coraçãozinho pulando e atingindo todo mundo em volta. Ah, eles são muito fofos. É muito bom, porque é muito engraçado. Tem uma linha muito interessante. Você tem comédia, é engraçado, é fofo, mas também você fica com um pouco de dó quando tem esses momentos que ele muda do nada de Lex apaixonado pra Duque puto, porque a Erin fica mal, né? Porque ela sente que o amor que ela tem do Lex por ela é só por causa do feitiço. Mas eu adoro a arte desse manhwa, é lindíssima, eu adoro os traços, é bem fofinho. Não é uma coisa muito madura os traços, são os traços mais finos. É um traço mais redondinho e fofinho mesmo, mas eu adoro, eu acho muito fofo. Agora eu lembrei o nome dele, ele é o Visconde Caim. E ele é super popular porque todas as mulheres do reino são apaixonadinhas por ele, porque ele é lindo e tudo mais. E ele consegue conquistar todas as mulheres do reino, então ela tá tentando se desviar pra não chamar atenção, porque ela tá vestida como uma garota comum, não como uma duquesa, né? E ele se apresenta, que é o nome dela, mas ela não se apresenta, né? Ele fica todo preocupadinho assim, meu Deus, eu fiz algo de errado pra senhorita não gostar de mim, porque ele se apresenta todo formal e ela foge dele. Ela foge dele e isso não é normal, né? Todas as garotas se apaixonam por ele logo de cara e aí ele fica no seu esplendor de beleza pensando, meu Deus, eu fiz algo de errado pra senhorita. E ela, meu Deus, ele é muito bonito. É muito, muito engraçado, muito interessante. E ela tá lá escondida do Duque, né, pela cidade, mas ela vê o Duque de longe e com um olhar mais suave, dando um sorriso e ela fica pensando assim, por que ele tá sorrindo? Ele tá sempre sério quando ele tá longe dela e sem o modo Lex ligado. E aí ele vê que ele tá com uma senhorita que é a Lady Paladine, que é a ex-noiva dele. Ela é de uma família influente e tudo mais. Ela é muito bonita, assim, realmente ela é muito bonita. Mas eles iam ter um casamento por conveniência, né, um casamento político. Mas quando ele conheceu a Erin, ele cancelou o noivado. Então ela fica tipo assim, meu Deus, por que ele tá junto com ela? Ainda mais sorrindo. Então ela fica assim, morrendo de ciúmes dele. Aqui E acontece que o Duque percebe que ela tá ali. E ele fica bravo, óbvio, e vai pra perto dela.
E quando eles chegam próximos, né, ela tá com uma roupa simples, né, não é uma roupa de duquesa, né, como ela é uma duquesa, então ela teria que estar com uma roupa um pouco mais chique. E ela ainda tá vendo a Lady Paladine toda linda e bem arrumada, então ela tá com muita vergonha. Além dos ciúmes, é claro. Então ela se apresenta e tudo mais, e ela vai se apresentar com o nome antigo dela. Ela vai se apresentar como Erin, com o nome antigo, que eu acho que é Samed, se eu não me engano. Eu vou deixar escrito na hora de editar, porque eu não lembro de cabeça. E tá em coreano, e assim, eu não sei coreano, gente. Eu fico falando a história porque eu leio há muito tempo e eu sei a história, mas eu não leio coreano ainda. Mas é uma meta minha, porque eu tenho tantos manhwas em coreano que eu realmente quero aprender, e é o meu incentivo ter esses manhwas maravilhosos para eu poder ler corretamente, direto do original, né? Porque as traduções nem sempre são muito adequadas. Por exemplo, esse manhwa é publicado no Tapas oficialmente, com a tradução em inglês, mas lá eles alteraram o nome de alguns personagens, inclusive da Eren, e teve muita gente nos comentários reclamando. Mas muitas vezes eles acabam adaptando nome de personagem, alterando algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu esqueci de comentar antes. O Duque gosta muito de chamar ela de My Songbird, My Little Songbird, que é a tradução inicial de quem traduzia do coreano para o inglês por Scan. Mas no Tapas tá como se ele chamasse ela de Skylark, né? My Little, My Lovely Skylark. Sim, as traduções variam bastante o nome dela, mas pela tradução oficial direto do coreano para o inglês e várias scans diferentes que eu procurei, é Erin. Aqui o nome dela tá aqui, o nome completo dela é em coreano. Quem souber coreano e tá assistindo esse vídeo pode traduzir pra gente exatamente, mas eu acredito que essa parte inicial é realmente Erin. Não fala exatamente o R, né? Eles falam diferente, então acho que é tipo Elin, Erin. Uma maneira diferente de pronunciar, não vou aqui saber com certeza, assim, eu sei um pouco os hanguls, as letras, mas não com certeza, assim, não 100%. Então aqui ela tá falando, né, que o nome dela, né, ela se chama Yerin. Que o nome dela é Yerin, aí tem o resto do nome dela, mas eu não lembro completamente, eu também não sei traduzir 100%, então não vou me arriscar a passar vergonha aqui com vocês. Mas eu acredito que o nome dela realmente é Erin, mas no Tapas eu acho que eles colocaram como Noel. Eles colocaram uma tradução diferente pro nome dela e também pro apelido. O apelido, originalmente, as pessoas traduziram pra Songbird, mas no Tapas tá como Skylark. Enfim, curiosidade, gente, mas assim, algumas curiosidades, mas se alguém souber com mais certeza, explicação correta, pode deixar nos comentários. Eu fico 100% agradecida, na verdade, eu não me importo de ser corrigida nos comentários, fiquem à vontade. Né? E aí ela fica toda envergonhadinha e tudo mais, aí parada de pessoas bonitas do reino. E enquanto eles estão aí, ela vai aproveitar pra fugir, né, pra tentar escapar da situação. O Duque tá encarando a Erin, pensando assim, o que essa doida tá fazendo aí? E ainda mais se chamando pelo nome de solteira, né? E ele pega ela e vai embora, deixando os dois confusos, tipo assim, por que o Duque tá saindo com uma pessoa comum arrastada pra lá? E ele, novamente, no modo puto dele, né, ainda não retornou pro modo Lex dele. A Erin fica preocupada porque a empregada dela tá próxima e ele não tá agindo como ele costuma agir, ele tá agindo no modo puto na frente de todo mundo, sendo que ele sempre age dessas duas maneiras, doidinho apaixonado. E assim, é muito bom a história. Eu tô folheando quase assim, querendo fazer uma tradução aqui enquanto mostro o manhwa, assim, não tenho 100% assim, de certeza de todas as partes. Eu já li tantas vezes e há tanto tempo atrás que eu acompanho essa história que pode ser que eu tenha comentado alguma coisa errada, mas vocês podem corrigir nos comentários, tá, pessoal? Assim, fiquem à vontade, por favor. Ajuda, na verdade, a corrigir e deixar esse vídeo mais correto, mas a história é basicamente isso, é essa transição aqui. Mas Songbird, ele vê ela como um passarinho. É muito bom, gente, não tem condições. Aqui ele já retornou, né, pro modo dele fofo. Aqui ele tava no modo puto, e ela brava com ele, né, por ter enganado ela, mostrando que tava apaixonado, e ele enganou ela. Ela tenta colocar ele contra a parede, falar que é ele que enganou ela. E aí, enquanto ele tá bravo, ele vai e volta pro modo Lex. E aí ela fica confusa e exausta. Realmente, ela é uma guerreira de ter que aguentar dois maridos, né, porque basicamente ela tem um marido fofo e um marido doido. Mas ela está lidando bem com isso. Ele é muito, muito fofo na versão Lex, né, todo apaixonadinho por ela. E aí ele fica chamando de My Songbird ou Skylark, como vocês preferirem a tradução aqui, todo fofinho. E aí de noite ela volta a tentar fazer o círculo, ela tá querendo ainda reforçar esse feitiço, porque ela fica se sentindo assim, ameaçada o tempo todo, né? Porque ele pode virar o doido pra sempre e ela sente que a vida dela tá em risco. Só que assim, ele percebeu, né, que ela tinha saído aqui. Ele acordou no meio da noite no modo Duque e viu que ela não tava lá, então ele fica assim, tipo, onde que ela tá? E ele vê ela ali e vê ela com uma faca. Aqui ele também, ele fica irritado por ele mesmo ter esse modo fofo, que eles são muito engraçadinhos. E ele vê ela com uma faca e pensa assim, meu Deus, a menina tá doida.
E ele tenta parar ela, mas ainda assim ela se machucou. Porque na cabeça dela, ela pensa, na primeira vez que eles se viram, ela tava chorando e ela tinha mordido o canto do lábio e tava sangrando. Então, teoricamente, o feitiço seria ativado com sangue e as lágrimas dela, assim, ou pelo menos o sangue. Mas não funcionou, eles tentaram ligar de novo, né? Pingou o sangue no círculo, mas não adiantou nada, continuou da mesma forma. Ela tá preocupada em morrer, mas ele fica assim, tipo assim, eles não vão terminar o relacionamento por causa disso. Ele fica um pouco irritado também, porque assim, ela fica constantemente preocupada achando que ele vai matar ela, mas ele fala que ele não vai matar ela, né, porque eles são casados e ele vai manter esse compromisso com ela. Ele não vai trair ela, não vai matar ela e não vai tentar terminar o casamento. Ele vai aceitar a situação que eles vivem atualmente, que eles são casados e ela é a duquesa. Então, ele quer que ela se comporte como uma duquesa e aceite que, assim, eles vão viver assim juntos por muito tempo, porque ele vai cumprir com a palavra dele. E enquanto isso, a gente vê aqui o Visconde Caim, que ele tá interessado, porque ele percebeu... O Visconde Caim é o loiro que apareceu antes. Aqui, ele é o Visconde Caim. E ele tá interessado porque ele viu que o Duque realmente... Ele ficou interessado pela Erin e ele também percebeu que o Duque tá apaixonado pela Erin, assim. Ele viu que ele realmente tem uma preocupação sincera pela Erin. E aqui, né, ele tá no modo Durg, tomando um chocolate quente, e ele tá tipo assim, isso é muito doce, isso é nojento. E aí ela fica assim, ah, mas você no modo Lex gosta de tomar isso, assim, você falou que queria experimentar as mesmas coisas que eu como, e ele fica assim, emputecido, pensando, meu Deus, eu sou muito burro. E é muito interessante. E apesar de ele tentar ficar um tempo longe dela, ele tem os seus ataques de saudade e sai correndo atrás dela. Gente, é muito bom, é muito, muito, muito bom. É ótimo, assim, porque ele ainda não consegue controlar. Apesar do modo Duque voltar com mais frequência, ele ainda tem o modo Lex muito ativado nele. E aí aqui ele vê, né, que a atadura dela aumentou e que ela tentou outras vezes cortar e pingar no círculo mágico pra ver se volta a ativar o feitiço. Aqui ela, eles todos lindinhos. Aqui ele tá no modo Lex de novo. E aqui ele irritado, e aí ele fala pra ela ir embora, e ela fica tipo assim, mas você que veio até o meu quarto, e ele fica, não, show, show. E aí ela sai por aí triste, né, porque ele fica alternando entre fofo e não fofo, e ela tem que lidar com isso. E aí as empregadas contam que ele era noivo da Lady Paladine desde muito cedo, né, era um casamento político, então assim, ele nunca teve interesse nela, né, ela sempre tentando atenção e ele sempre modo frio. Então a empregada acredita que ele realmente gosta dela, já que ele é todo apaixonadinho pela Erin. Mas é claro que ela não sabe que é o feitiço e tudo mais, né? E a bichinha querendo limpar tudo. É muito bom, gente. Ela é doida, querendo limpar o tempo inteiro. E o Duque fica tipo assim, o que você tá fazendo, menina? Porque assim, querendo ou não, ela é a duquesa. Então ela tem que se comportar como duquesa. E nesse mundo, né, nesse tempo, as duquesas não vão estar varrendo o chão, tirando pó, limpando o jardim, né? E ela fala que é a maneira dela se desestressar e tudo mais. E ele tá no modo puto, mas quando ele chega perto dela, ele tá no modo Lex, falando que não quer que ela se machuque e tudo mais. Como ele vai viver se ela estiver machucada. Lex é um homem apaixonado e dramático, gente. Não tem condições. E aí ele fala, né, que se for pra ela fazer, ele prefere fazer no lugar dela pra ela não se machucar. E aí ela fica mandando ele varrer, gente. É ótimo. O Duque, que tava irritado da duquesa, tava varrendo o chão. Tá varrendo o chão agora porque a duquesa tava pedindo pra ele varrer o chão. É muito, muito bom. E bom, a Erin continua fazendo as pesquisas dele, tentando entender mais sobre feitiços. E tem aquela cena clássica, né, gente? Sempre tem a cena da menina subindo na escada pra pegar o livro que tá mais alto na estante. Ela queria justamente esse que tá alto. Ela fica na ponta do pé, dá de escorregar e cai. E, obviamente, é o Duque que vai estar lá perto pra segurar ela. Clássico, mas assim, não deixa de ser bom, né, gente? Vamos ser sinceros. Eu adoro um clichêzinho. E, obviamente, ele segura ela por instinto, mas depois joga ela no chão, tipo assim, meu Deus, menina desatenta do caramba. E, assim, é claro, ele volta pro modo Lex, preocupado, porque não tem jeito. Ele ainda não controla 100% isso, e ele volta pro modo Lex com frequência. E o Lex é assim, não vou comentar nada, gente. Muito bom. O Lex é muito, muito bom, gente. Mais pra frente vocês vão gostar muito mais do Duque também, mas o Lex nesse início é maravilhoso. E lá se vão os pombinhos para o quarto e terminamos o volume 1. É muito bom, gente. Eu sou apaixonada desse mangá, é muito, muito bom.
Eu acabei falando bastante, eu sei, o vídeo vai ficar gigante, eu vou tentar editar pra deixar um pouco mais aceitável pra vocês. Mas esse volume da edição limitada é lindíssimo, eu amo tudo que vem nele, é muita coisa fofa ainda que vem. Agora vocês podem entender um pouco melhor algumas figurinhas, né? Que são cenas que fazem referência ao manhwa mesmo em si. Eles fofinhos, o passarinho, ele carregando ela. É ótimo, gente. Aqui é ele criança, né? Que ele, quando ele era criança, ele adorava lutar de espada, era a única coisa que ele gostava de fazer. E assim, é muito bom e eu adoro. Ah, eu vou mostrar o acrílico, gente. Eu tava esquecendo de abrir o acrílico. Lá vai eu tentar grudar o acrílico. Eu não sou boa em abrir acrílicos, porque a basezinha deles é sempre difícil de encaixar. Aqui o acrílico. E o pezinho. Olha eu caindo tudo aqui as coisas, gente. Olha aqui que lindo, gente. É muito, muito lindo. Eu me apaixonei pelo acrílico. Eles são lindos. Eu amei mesmo. E aqui no pezinho do acrílico tem o nome do manhwa. Gente, eu não consigo encaixar os acrílicos. Depois eu posto foto com um acrílico bonitinho, porque eu sou péssima em fazer isso, gente. E eu fico morrendo de medo de quebrar, não sei porquê. É que esses aqui vêm com uma... Ah, sim. Ó, gente, cuidado com a burra aqui, né? Que a pessoa esquece que tem essas fitinhas, ó. Porque aí vem com um plásticozinho pra proteger de arranhar. E aí você tira, porque tá vendo? Ele tá meio fosco. E aí você tira pra mostrar a parte certa de baixo. Aqui, agora tá mais brilhante, porque tá sem a fitinha. Vou ver se eu consigo encaixar agora. Ah, agora sim deu certo. Olha aqui, gente. Que fofo. É enorme. Olha aqui o tamanho da capa e aqui o tamanho do acrílico. Ele é muito grande e muito lindo. Eu tô apaixonada. É muito, muito, muito fofo. É diferente o desenho do acrílico e da capa. No acrílico, na capa ele tá um pouco mais sério. E no acrílico aqui ele já tá com um olhar um pouquinho mais apaixonadinho. Muito fofo. E, enfim, gente, eu tô apaixonada. Essa edição é linda. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço desculpas por falar demais, gente. Mas é assim, é que eu amo essas edições limitadas. E eu amo esse manhwa e eu gosto de mostrar com bastante detalhe pra vocês, porque eu sei que não é todo mundo que vai comprar edição limitada, porque é caro, e também nem todo mundo conhece esse manhwa, mas eu espero que vocês se interessem um pouquinho e deem uma olhadinha nesse manhwa. Tem scan que traduz em português, ele é publicado oficialmente no Tapas, vou deixar o link na descrição pra vocês verem a lojinha que vende esse manhwa e também pra vocês verem o link direto pro Tapas, onde tem a tradução oficial em inglês desse manhwa maravilhoso. Quem sabe a New Pop traz algum dia esse manhwa, apesar que ele não é tão popular, infelizmente. Mas é uma leitura muito agradável, eu indico pra todo mundo. Parece que tem uns clichês, mas a história evolui demais e você vai entender um pouco mais sobre esse feitiço, porque aqui nesse primeiro volume a gente vê a Eren tentando replicar o círculo mágico, tentando entender. Mas mais pra frente ela vai entender um pouco mais de por que tinha um círculo mágico, justamente onde ela ia parar e quase ser morta. Como esse círculo mágico foi ativado, tudo isso vai ser explicado mais pra frente. Essa obra já tem mais de 100 capítulos, já aconteceu muita coisa e eu recomendo demais pra todo mundo. E se eu tiver falado alguma informação errada sobre a história ou algum detalhe que vocês acham interessante, vocês podem deixar nos comentários, que eu fico muito feliz de ver a opinião de vocês e também ter corrigido. Se vocês souberem alguma informação a mais, por favor, deixem nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mil perdões por ter feito um vídeo tão longo, mas é que eu gosto de mostrar todos os detalhes pra vocês. Se cuidem e até a próxima!